ausência ou a irregularidade na documentação de terras e imóveis é um dos maiores desafios no Brasil. Segundo dados do Ministério de Desenvolvimento Regional, cerca de 30 milhões de imóveis no país não possuem escritura ou documento que comprove sua titularidade. No estado do Rio, mais de 60% estão na irregularidade. No Rio em Foco, que começa agora, vamos mergulhar nesse assunto para entender qual o melhor caminho para a implementação de políticas voltadas à formalização dessas propriedades. Vem com a gente. O Rio em Foco recebe o economista da FGV Social, Marcelo Neri. Criada em 2017, a Lei Federal de Regularização Fundiária busca agilizar a formalização de propriedades, simplificar processos relacionados a registros de lajes, distribuição de títulos rurais, dentre outros aspectos. Ela também transfere aos municípios algumas responsabilidades. Marcelo, de que forma a moradia regularizada é um ativo econômico para o país? Quer dizer, em primeiro lugar, a moradia é o principal ativo das famílias, ativo físico, incluindo ativos financeiros, etc. Não só no Brasil, como em qualquer parte do mundo. Por exemplo, lá na Austrália, 65% da riqueza das pessoas é a moradia, nos Estados Unidos é 40%, na França 50%. Se pegar os dados de imposto de renda, no Brasil é 40%. É moradia, só que está um pouco desvalorizado, porque é por valor histórico. Eu diria que é mais próximo de 50%, ou seja, é um ativo muito importante. Uhum. Então, só que é um ativo muito importante que, quando ele não está regularizado, ele não pode ser usado plenamente. Então, a ideia é você regularizar, primeiro, para dar não só o reconhecimento do direito de propriedade, mas isso vai dar um ganho de capital para as famílias. E, por outro lado, vai permitir que esse capital seja utilizado, por exemplo, no mercado financeiro, mercado de crédito, etc. Traduzindo em números, quais são os grandes números da regularização fundiária no país e no Rio de Janeiro especificamente? Quer dizer, então, mais ou menos, o grande número, eu diria que é algo em torno de 5 trilhões, o valor das propriedades. Boa parte, como você falou, não são regularizadas. Então, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, você dobrou ao longo do tempo a porcentagem de pessoas que moram em casas próprias, mas o terreno não é próprio, não tem título de propriedade. Isso dobrou num período de 15 anos. Então, é uma tendência ascendente e bastante preocupante. Porque tem um pouco uma ideia de que, talvez esse tipo de iniciativa não beneficiaria tanto os mais pobres, etc. Mas, na verdade, os mais pobres moram em casa própria, em geral, só casas próprias sem direito de propriedade. Então, eu diria que é uma ação bastante bem focalizada nos mais pobres, bastante importante aqui no Rio de Janeiro. Foi aqui que começou o termo favela, todos esses problemas são muito presentes aqui. E é aqui onde eu acho que é uma iniciativa que pode ter impactos relativamente fortes. E é justamente nessas regiões de comunidades que esse crescimento no número de habitações também é mais relevante, né? Então a gente está falando de um impacto direto nisso. Agora, traduzindo nos papéis, assim, qual o papel do Estado do Rio de Janeiro, do governo do Estado, para trabalhar nesse tema? De alguma forma, quer dizer, tem um papel dos municípios, mas numa certa forma de fazer uma concertação para que o direito de propriedade seja reconhecido, porque isso, na verdade, é uma ação estrutural. Você está reconhecendo o valor de ativo, ou seja, é uma ação que dá a vara de pescar para as famílias, mas, ao mesmo tempo, ela pode ser muito rápida, se ela for ter alguns, vamos dizer, entraves burocráticos, mas a implementação em si, enquanto, vamos dizer, a política educacional demora algumas décadas para maturar os efeitos, uma política como essa é estrutural, mas pode ser feita muito rapidamente. Agora, você falou de um ponto importante, quer dizer, existe uma sinergia dessa política fundiária com outras políticas, como a própria educacional, mas você tem também a questão da segurança pública, né, que foi um tema evidenciado pelo economista peruano Hernando de Souto no ano passado, num evento que teve no Globo. Como é que funciona? Que tipo de sinergias existem
entre essas políticas e como é que uma pode ajudar a impulsionar a outra? O que acontece é que o valor da propriedade é influenciado não só pela titulação, mas por políticas públicas do tipo desde saneamento básico, acesso a serviços públicos. Mobilidade. Tempo de transporte é o segundo determinante mais importante do valor de uma propriedade. É o tempo de transporte. Segurança é um pouco você dar mais direito de propriedade no sentido substantivo. Então, quer dizer, se você de alguma forma gera todas as políticas de segurança, serviços públicos, etc., boas escolas, etc., tudo isso valoriza a propriedade e, de alguma forma, não só dá ganhos de capital para as famílias, um combate estrutural à pobreza, mas também, num certo sentido, melhora a carga tributária dos estados e dos municípios, IPTU, ITBI, etc. Então, de uma forma, é um certo jogo ganha-ganha, né? Agora, em relação a essa questão do papel dos municípios e também do governo federal, existe já uma discussão de mudança na lei de regularização fundiária. Que tipo de impactos essas mudanças poderiam trazer para o processo de desburocratização? Eu acho que essa é uma bandeira muito importante, até levantada aqui na Alerj, tem uma comissão que busca isso. Eu acho absolutamente importante, porque é um pouco preocupante que a gente, fora algumas exceções, a gente não tem experimentado esse processo. Existe a lei desde 2017, mas ela não foi implementada em muitos lugares, então a gente não tem muita experiência. E esse é o tipo do trabalho que exige um pouco saber onde é que a coisa pega, quais são os entraves, etc. Então, por exemplo, o próprio Hernando Soto fala muito da importância vamos dizer, de associação de moradores, um pouco titulações, vamos dizer, semi-formalizadas, etc., que pode ser utilizada como base para um processo assim, maior. Mas eu acho que no Brasil a gente ainda não fez isso de fato. Os municípios ainda estão um pouco estruturados para poder absorver essa obrigatoriedade de construir uma estrutura e recepcionar e começar a trabalhar essa titulação mais diretamente, né? Exatamente. Você tem um certo know-how, você precisa de certas pré-condições, por isso que a gente deveria implementar em algum lugar. E existia uma proposta de que isso fosse implementado inicialmente em Manguinhos, que é uma comunidade onde 70% dos... Primeiro você tem o censo lá das favelas, tem algumas informações importantes, e depois o que o censo diz é que 70% das moradias são regularizadas na Associação de Moradores, que é mais do que o dobro do que, por exemplo, Rocinha e Alemão. Uhum. Então seria um bom ponto de partida, uma série de pré-condições, etc., alguns estudos prévios. Então eu diria que é muito importante a gente fazer um piloto para que a gente aprenda com a experiência. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas.